Oi gente, tudo bem com vocês? Bora lá dar uma recapitulada nesse capítulo 4, fazer a correção? Então começa aqui, língua portuguesa, livro didático, vamos lá. O que, quando, como assim? Então é tudo isso aqui que a gente já viu, os textos, ó. Vamos lá então para a primeira questão. Olha lá, a primeira ele perguntava assim: localize e sublinhe no texto sancionada, entrará em vigor e inviolabilidade. Olha lá onde é que estava, ó, as três. Então, quem marcou? Ótimo. A sequência correta aqui ficou 2, 1, 3. Na C, relaciona-se a direito. Na 2, a pátria e a patridia são derivadas de pátria. B de bola. Olha lá a sequência. 1, 2. Na C, pesquise, ok. Então, eram as palavras cognatas. Então, poderia ser pátria, patriota, patriotismo, compatriota, repatriar. Então, tem vários. 3. A alternativa correta é a do meio, informar o leitor de forma direta. 4. Olha lá. A da 4. O que está sendo noticiado? Então, é o aumento no número de reconhecimento de pessoas que estão em situação de refugiados. Segundo pontinho. Sobre quem é a notícia? A notícia é sobre os refugiados no Brasil. E o CONARE é o órgão responsável pela informação. Então, quando ocorreu? O aumento do número de refugiados ocorreu no ano de 2016. Onde? Então, os dados são referentes aos refugiados no Brasil. Aqui no B. Em que parágrafo você localizou essas informações? No primeiro parágrafo. A C. Então, é Láidia a resposta. Então, se você quiser complementar, olha lá, o objetivo da atividade é que os alunos retomem os conceitos trabalhados lá no 6º ano. Não precisa colocar isso. Então, a resposta é só Láide. Estranho, né? 3 linhas. Vamos lá, 5. Então, título. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Subtítulo. Até o final do ano passado. Foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Slide do primeiro parágrafo e corpo da notícia do 2º ao 9º. Exercício 6. Esse daqui do ladinho. Ó. Que relação você estabelece entre informações apresentadas? Então, o título e o subtítulo têm informações complementares e principais sobre o fato que está sendo noticiado. Vamos lá para 7. Então, era para completar aqui os quadrinhos, ó. Então, na A ficou sujeito, verbo, complemento. No 2º, complemento, verbo, sujeito. Aqui para colocar verdadeiro ou falso. Sequência ficou verdadeiro, verdadeiro, falso. Na 8. Então, há 2 intertítulos no corpo da notícia. Quais são eles? Venezuela e nova legislação. B. Então, resuma as principais informações de cada intertítulo. Olha lá. A sugestão do primeiro. As principais informações dizem respeito ao número de refugiados venezuelanos no Brasil e a aprovação de uma lei para conceder residência temporária a asilados de países que fazem fronteira com o Brasil. Intertítulo 2, a sugestão. Refere-se à nova lei de imigração que garante diversos direitos aos refugiados, entre eles o visto temporário para acolhida humanitária, para permanecer aqui no Brasil. Então, 9. Tem aquele quadro, ó, do LIDE. Então, o LIDE, você ia colocar o quê? Dados sobre o número de refugiados no Brasil. Segundo parágrafo, quantidade de refugiados reconhecidos no ano de 2016. Terceiro parágrafo, países de origem dos refugiados. Quarto parágrafo é a diminuição dos pedidos de refúgio e identificação dos países com maior número de solicitantes de refúgio. A 10 era só bate-papo. Vamos lá. Aí vem para a reportagem, que vem o texto. Olha lá. Questão 11. Então, há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem. Que notícia que é? Os refugiados no Brasil. 12. Aqui estava pedindo o fato noticiado e o assunto da reportagem. Então, o fato é o aumento de refugiados no Brasil e o assunto é a história das crianças refugiadas no Brasil. Então, aqui, ó, cada parágrafo apresenta ideia central e secundária. Observa no primeiro parágrafo da reportagem, que a ideia é central. Okay. Então, aqui também a explicação.
Então, ideia central do segundo parágrafo. Aqui estava pedindo o quê? Agora sublinhe no texto as ideias centrais do terceiro e do segundo e do terceiro parágrafo. Vamos voltar lá para vocês verem. Olha lá. Então, aqui a ideia central do primeiro parágrafo começa aqui, a maioria vai até aqui, recebem. E do outro parágrafo, vamos lá, aliás, do segundo mesmo, do terceiro começa aqui, ó, trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças nos dias difíceis. Então é isso que vocês vão colocar aqui na próxima, ó, na 13, não é? Aqui, ó, ideia do segundo parágrafo. Os sírios buscaram refúgio tanto em países vizinhos como em países distantes como o Brasil. E do terceiro, os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil, mas muitas lembranças do período de guerra. Então, esse daqui é do terceiro parágrafo. A 14, grupo 1 e grupo 2. Então, o grupo 1, do primeiro ao terceiro, do grupo 2, do quarto ao oitavo. A 15 é só bate-papo. 16. Olha lá. Então, a notícia nem sempre é assinada, ou seja, não é identificada a autoria do texto. Já na reportagem, há sempre o nome do autor. Então, se você colocou com as suas próprias palavras, tranquilo. Aqui tem um outro trechinho, notícia e reportagem. Aí vem qual a importância desses dados dos textos lidos? Então, os dados são importantes em ambos os textos, pois ajudam a explicar tanto o fato que está sendo noticiado, como o assunto abordado na reportagem. B de bola. Então, a B. A primeira alternativa é a correta, aproximadamente. Na C, imprecisão. A D, que ele pede outras palavras dessa reportagem, evidencia a falta de precisão. Então, as palavras maioria e alguns. E, justifica essa falta de precisão. Vamos lá. Então, a reportagem, por ser mais abrangente que a notícia, e por apresentar um assunto e não um fato específico, pode conter alguns dados genéricos. Vamos lá para 18. 18, primeira alternativa que é A. Olha lá. Vamos para B. A B, maior que 2,3 milhões. Aí vem a 19. Então, o que esses números revelam? Olha lá, revelam que há um grande número de pessoas, especialmente crianças, que sofrem em razão da guerra na Síria. B de bola. No título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. A palavra é trágica. O adjetivo trágica. C. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Sim, comente. Então, olha lá. O adjetivo trágica, presente no título, expressa uma opinião sobre eles. Isto é, os dados não são expostos com imparcialidade. D de dado, essa aqui é só bate-papo também. Aí vem o texto. De novo, e aí exercício 20. As duas opções que vocês iriam marcar é a B e a D. Olha lá. E a resposta que justifique sua resposta, você vai colocar esse trecho aqui. É apresentado um depoimento do doutor em ciência política, que está aqui, ó, nesse texto, Bruno Borges. D de dado. Então, a explicação da B e a explicação da D. A D. São propostas ações, além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como a Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atuam em locais em guerra. Então, coloca no textinho aqui embaixo. 21. Exercício 21A. Então, a palavra muitas acompanha o quê? Crianças. Outras se refere a qual palavra anterior? Também crianças. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos? Olha lá, o emprego de muitas e de outras demonstra imprecisão dos dados. Então, é imprecisos. Vamos lá, D de dado. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Pais. Aí, são as duas alternativas primeiras. Aí eu tenho aqui pronome, mais um textinho, aí vem o exercício 22. Considere o título e responda. Qual é o assunto desse texto? Então, olha lá. O assunto são as impressões de crianças refugiadas sobre o Brasil. A 23, segunda opção, que é a incorreta. A 24, que está falando aqui sobre os pronomes. Então, na A, eles comem arroz e feijão. A B, substitui a expressão esses meninos e meninas. A C, a última opção, aquele de quem se fala.
Aí eu tenho outro textinho, isso aqui também a gente já fez, ó. Esse tá lá na apostila. E esse outro desse número é pra vincular aqui, ó. Vou achar a questão de te mostrar. 25. Sobre o trecho lido, responda as questões seguintes. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? Olha lá. Além de as crianças imigrantes estarem se adaptando ao país, adquirindo hábitos locais, elas fazem parte da população. B. Conforme o exemplo, relaciona os sintáticos destacados no texto a seu referente. Ela foi um desses. Então, esse daqui é B, é esse aqui que eu te falei, ó. Aí, ó. Que é o outro termo em destaque. Desse número refere-se a 60 milhões. Só puxar a setinha. C. Ela foi um desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem. Então, de quem está se falando? Da Síria, Rita Youssef, que é uma das crianças. Aqui, de novo, um outro trecho. Aí eu tenho a questão 26. A opção é Brasil. B de bola. A quem se refere o pronome lhes? Então, aos irmãos. Zayn, Assad, Varda, Sheza, Shanzi e seus pais. Pronome lhes. Relaciona a quem? A quem se fala. D de dado. Aí era para completar aqui, ó, conforme a frase. Então, o que você vai colocar aqui? O Brasil ofereceu um visto a quem? Aos irmãos Zayn, Assad, Varda, Sheza e a seus pais. E, então, o sujeito da frase, quem é? É o Brasil. E o complemento verbal? Então, a partir do verbo. Visto. A quem? E aos irmãos. Olha lá. Um visto e aos irmãos. Zayn, Assad, Varda, Sheza e seus pais. Então, a F. A F aqui é um complemento verbal. 27. Então, por que o texto... por que no texto essa frase está entre aspas? Porque é a reprodução de um depoimento, é a fala de uma das crianças, que é a Sheza. B de bola. A quem se refere o pronome nos em destaque? Aos irmãos. Zayn, Assad, Varda, Sheza e seus pais. C. Então, esse pronome faz referência àqueles que falam. D de dado. Qual é o sujeito? Qual é a função sintática de nos? É um complemento verbal. 28. Então, o texto original reescrito, aí ele pergunta qual é o sujeito de ambas as frases. O sujeito é a irmã mais velha que aparece nos dois, ó. E que informação foi acrescentada? A informação acrescentada é que a irmã mais velha conta a história para quem? A repórter. Então, só esse trecho aqui, ó. A repórter. C. Vamos lá. Então, na C, aqui o papel é complemento verbal, o da repórter. Aqui é para completar com um dos pronomes. Então, o que mais se encaixou perfeitamente é o lhe. E, o pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática? Então, mantém o mesmo sentido? Olha lá. Sim. A substituição de um termo pelo pronome equivalente não altera a função sintática desse termo. Quem colocou com outras palavras, mas no mesmo sentido, tranquilinho. Vamos lá, agora a questão 29. Em que local se deu o encontro daquele texto? Então, foi numa igreja na Moca, bairro da Moca. 30. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro, ok? Então, ele pergunta, que palavra indica essa imprecisão? A imprecisão decorre do emprego do artigo indefinido uma, antes do substantivo igreja, porque não dá para saber que igreja era essa, era uma igreja. Ok? Então, 31. Pede para reler o trecho. Qual é a atividade preferida de Raquel? É passear no parque. Ela sempre pratica essa atividade? Não, porque a mãe não tem tempo. Fala lá no texto. C. Ao comentar os passeios que faz, a menina usa uma expressão dia de alguma coisa. Esse dia de alguma coisa quer dizer o quê? Aliás, duas palavras dessa expressão são imprecisas. Identifique-as. É alguma e coisa. Então, o que ela quer dizer com essa expressão? A expressão aqui, ó, dia de alguma coisa. Então, é uma data especial, é uma data comemorativa, um aniversário, Natal, Dia das Crianças, tá bom? E é possível identificar o sujeito de levam aqui no trecho, ó, nos levam para algum lugar, algum passeio aqui na igreja. É possível identificar o sujeito? Não. Por quê? Pois não há nenhum referente anterior que possibilite dizer quem leva a menina ao passeio. Levam. Quem levam? Alguém leva.
Qual é a classificação desse sujeito? Então, como não dá para identificar, ele é indeterminado. Que palavra é empregada para se referir a um modo vago? Palavra algum. Olha lá. Levam para algum passeio. Poxa, que passeio é esse? 32. Copie no último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem de modo vago ao tempo. Então, as expressões são alguns segundos e um pouco. Vamos lá. Aí vem outro trecho, pronome no sintagma nominal. Outro trechinho e é positivo. Vamos lá. Agora passou direto. Eita. Aqui, voltou. Então, 33. Qual é o assunto desse texto? São as crianças refugiadas que viajam sozinhas. Tá aqui. 34. Qual que é o referente do pronome eles, em destaque? Ou seja, quem tem o direito de ir nos centros. Então, o referente é a expressão aos menores desacompanhados. Só esse trecho aqui é suficiente. Vamos lá, B. Qual que é o sintagma nominal? Se é nominal, não tem verbo. Então, o sintagma nominal é eles, que tem, compõe o sujeito da forma verbal. Então, o sujeito, eles. Qual é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante. Qual que é? Eles também. 35. Releia agora este outro trecho. Ok, muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Qual que é o sujeito da forma verbal? Preferem. Então, muitas crianças. O sujeito é muitas crianças. Aqui eu tenho a B. Identifica os elementos que compõem esse sintagma nominal. Determinante e núcleo. Então, o núcleo é a palavra mais importante. Qual que é aqui? Crianças. Determinante é o que acompanha o núcleo. Muitas. Qual que é a classe gramatical do determinante? Muitas é um pronome. Vamos lá, continuando. Estrutura da oração. Aqui eu tenho o exercício 36. Releia esta frase de um dos textos lidos nesse capítulo e assinale a afirmativa falsa. Então, a falsa é a segunda, é a B. 37. Reescreva a frase seguindo as orientações. Então, aqui era só para mudar o pronome, adequar o pronome. Então, a menina foi substituída por ela. Os irmãos A em Assad e os irmãos Vard e Chesa foi substituída por eles. Então, essas crianças foi substituída por elas. Então, só reescrever, mudando o pronome. Na frase seguinte, adicione o sujeito um pronome. Então, aqui era para indicar mais um pronome, um pronome ao sujeito. Aí, hoje eles vivem em um abrigo. Então, hoje eles e eu vivemos em um abrigo. Olha lá, o verbo sofreu alteração. Eu tenho ordem direta e indireta. Aí vem mais um textinho. E o exercício 38. Que fato está sendo noticiado nesse texto aqui? Então, é a realização de uma feira de intercâmbio cultural. 39. Observe que o nome da feira, imigrei. Que palavras estão relacionadas? Então, é a interjeição e a forma verbal, migrei. AB. Qual que é o efeito de sentido da união dessas duas? Então, o tom de surpresa e medo presente na união das duas palavras, formando pela sonoridade, que é o som, a forma verbal. E migrei. Quem colocou só isso, tranquilo. 40. Releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Ele pede o quê? Sublinhe de cor azul os sujeitos de cada oração. Olha lá. O sujeito da primeira e o sujeito da segunda. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? Então, ele fala aqui, no subtítulo, o sujeito evento está antes do verbo e no corpo do texto. Já o sujeito de o evento imigrei está depois do verbo. Olha lá, depois do verbo. C. Observe a posição do termo neste domingo. Qual a função desse termo nas duas situações? Então, informar quando ocorre o evento. Aqui na D, o que significa o algarismo 4? Indica o dia da realização da feira. Aqui aí é só bate-papo, 41. Ele pergunta, qual é o sujeito dessa frase aqui, dessa oração? Então, o sujeito é doações de agasalhos e itens de higiene. Somente. B. O sujeito faz ou recebe a ação de aceitar. Então, ele recebe. Pode colocar apenas isso. Na C. A frase está na ordem direta ou indireta? Explique. Está na forma indireta, porque o sujeito está no final da frase.
Por que você optou por essa ordem? Para dar ênfase à ação de aceitar, para dar destaque à ação de aceitar. E, com que palavra a locução verbal serão aceitas? Concorda. Então, ela concorda com o núcleo do sujeito, que é doações. F. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal? Interfere no entendimento? Não. Mesmo na ordem direta, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. 42. Vamos lá. Aí eu tenho mais um texto. O texto B. Olha aqui. A resposta aqui, ó, do texto 2, da perguntinha. Então, é complementares. Os dois estão se complementando. Isso aqui está confirmando aqui embaixo, ó. Aí vem o diálogo argumentativo, que nós fizemos com aulas do Zoom. Então, eu pedi o quê? Que vocês respondessem no caderno essas 4 questões aqui, para poder postar para mim. Então, aqui não tem segredo. E a apresentação nós fizemos no Zoom. Depois é só apresentar aqui a sua avaliação, conforme a sua participação. Aí vem tabela e gráfico. Aqui também fala um pouquinho. Então, tem o parágrafo pequenininho ali na página anterior, 2 linhas, ó. E aqui ele fala, complete a tabela. Então, aqui é o número, aqui é o título que você vai colocar em refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Aí o número de cada país. Então, 326 na Síria, 189 na República Democrática do Congo, 98 no Paquistão, 57 na Palestina e 26 em Angola. Aqui era para repetir novamente o título. Então, repetiu novamente aqui. Essa questãozinha da A. O que a tabela e o gráfico têm em comum? Então, ambos apresentam as mesmas informações. O B. Quanto à visualização que você vê das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação à tabela? Então, a facilidade na identificação das informações, né? No gráfico, elas são transmitidas por colunas, que são as barras. A altura de cada uma delas indica a quantidade de refugiados de cada país. Então, até aqui já é suficiente. E qual a desvantagem do gráfico? Fica mais difícil a identificação do número exato de refugiados. Só isso também já é suficiente. D de dado. Explique como as tabelas podem auxiliar na construção do gráfico. Olha lá. As tabelas ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. Por isso, é importante que, ao elaborar a tabela, as informações sejam dispostas de forma hierárquica. Então, até aqui também já é o suficiente, tá? Na organização. Então, a E. Qual é o objetivo desse gráfico? Mostrar o número de refugiados que tiveram a sua situação reconhecida no Brasil no ano de 2016, identificando os países de origem. Vamos lá para F. Qual é o país de procedência com o maior grupo? Então, o maior número é a Síria, com 326 reconhecimentos. E a G fala do menor. Então, o menor é a Angola, com 26 reconhecimentos. Aqui está pedindo para reescrever o parágrafo da notícia com esses dados apresentados. Então, a gente vai incluir o maior, o menor e os demais que não foram citados nessas daqui. Então, olha lá. A Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. Foram 326 lá. Já em Angola, teve 26 reconhecimentos. Aí, outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano são a República Democrática do Congo, com 189, Paquistão com 98 e a Palestina com 57. Aqui ele pede um projeto de escrita. E depois ele pede para elaborar o gráfico tabela, que eu já expliquei. Aqui é para você colocar a sua avaliação conforme o que você fez. Vem organize as ideias, que é um dos últimos. Então, aqui, os pronomes pessoais do caso reto. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, do caso reto e do caso oblíquo. Então, nós temos os pronomes definidos e os indefinidos, que são esses. Olha lá, leia este título de notícia. Aí ele fala, a oração está na ordem direta ou indireta? Explique. Então, o título está na ordem direta, pois segue esta estrutura. O sujeito, que é navio, o verbo, que é resgata, e o complemento, 48 refugiados em bote inflável no mar Egeu. Hora de estudo, aqui vem outro trechinho. Aí a questão 1. Qual é o objetivo da notícia? Então, é informar ao leitor que
que o rapper brasileiro crioulo, ele fará um show para apresentar seu novo trabalho, que é a Espiral de Ilusão. 2, bem parecido, ó. O que está sendo noticiado? Que haverá um show do músico crioulo com músicas de seu novo trabalho, que é a Espiral de Ilusão, seu novo repertório. B, quem está envolvido? Então, em primeiro lugar, o crioulo. Em segundo, seus produtores, que é o Daniel Ganjman e o Marcelo Cabral. C, quando aconteceu ou quando acontecerá o fato noticiado? Lá fala 22, só que também diz que é amanhã. Então, é no dia 23 de junho de 2017, às 22 horas. Onde que vai acontecer? No Citibank Hall, em São Paulo. 3. Aí ele pede aqui a A. Qual é o sujeito da forma verbal? Éramos. Então, o sujeito é eu, ele e Deus. Explica a concordância entre esse termo da oração, esses termos da oração. Então, o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Olha lá, diferentes, posições diferentes. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, ele e Deus. E o verbo, então, é flexionado na primeira pessoa do plural. Por quê? Éramos. Quem éramos? Nós éramos. 4. Aí tem um trechinho aqui, continua lá em cima, ó. E aí ele pergunta aqui na A, qual é o assunto dessa reportagem? O assunto é a ajuda prestada aos imigrantes e refugiados. B, a quem se refere o pronome destacado no subtítulo? Ao empresário. C, em que pessoa do discurso está esse pronome? Então, está em terceira pessoa do singular. Qual a função sintática desse pronome na oração? É o complemento do verbo ajudar. Releia este trecho final. Aí tem mais um trechinho aqui. O pronome ele se refere a quem? É ele quem? Ao empresário, Luiz Cláudio Corsini. Qual que é a função sintática de ele na oração? Então, é o sujeito das formas verbais. Vendeu e adquiriu, que foram as duas ações que ele fez. O pronome ele indica a ação de vender. É praticada por aquele de quem se fala. Ok? Então, esse foi o capítulo 4. Ok? Então, corrijam se vocês erraram alguma, se não conseguiram acompanhar pelo Zoom, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.